Precisa organizar e não sabe por onde começar? Vem comigo que eu vou te mostrar que a organização começa por você. Deixa eu compartilhar minha tela. Olha só, vou me apresentar para você. Então, a organização, não esqueça disso, ela sempre começa por nós. Primeiro que existe uma decisão que nós precisamos fazer e ela começa aqui. É um prazer, Pamela Araújo, eu sou filha amada de Deus, resgatada pelo amor dele, tenho um trio abençoado de filhos, um esposo maravilhoso e atuo como design de interiores. Então, trabalho com consultorias, projetos, execução da reforma à decoração final e tenho me especializado em áreas ligadas à decoração e bem-estar do lar. Minha missão é decoração, projetar os sonhos e executar e também conduzir mulheres a transformar a sua casa interior para transbordar um lar de amor. Que também precisamos de reforma, organização e decoração. E eu vou trazer para você 5 atitudes para você começar a ter uma vida mais leve. Então, cuidar da bagunça não significa só o externo, mas também o interno. E a primeira atitude, olha só, sorria. Isso traz leveza para as nossas vidas. Em Provérbios 31:25 diz: reveste-se de força e dignidade. Sorri diante do futuro. Às vezes a gente está apreensiva, está numa situação difícil, e muitas vezes é difícil de sorrir ainda mais para o futuro. Mas nós temos que olhar para o nosso hoje como presente e acreditar nessa palavra, nos inspirar e sorrir diante do futuro. Quer dizer, não temer, confiar. E a nossa fé precisa ser exercitada. E em Provérbios 14:1 diz que conhecemos a mulher pela casa. Olha só, na verdade, eu que digo, né? Que a gente conhece a mulher pela casa. Mas em Provérbios 14:1 diz que toda mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola derruba com as próprias mãos. Então nós temos uma missão na edificação do nosso lar, e essa missão precisa ser feita com alegria, porque senão fica pesado, fica chato, a gente fica aprisionada em diversas coisas, principalmente na bagunça, na desordem, né? Então é muito bom ver que mulheres também fizeram parte da história da Bíblia. E isso nos inspira a olhar para a mulher que precisava administrar a sua casa, para a mulher que precisava empreender, para a mulher que era uma mulher de negócio, para a mulher que era uma mulher auxiliadora, para ver a mulher que era comandante do exército, olha só. Então essas mulheres nos inspiram a ver o nosso valor e como é importante uma casa organizada. Uma casa, ela não fica em desordem da noite para o dia e também não entra em ordem do dia para a noite. Ela é um processo, né? E o 2, a segunda atitude que você precisa ter, né, para começar a organização e ter uma vida mais leve, é retirar aquilo que está pesando na sua vida. Então, olha ao seu redor e pensa, poxa, isso está feio. Veja o que está ruim, o que está pesado. Às vezes é a limpeza da sua casa que você não consegue, mas tem tanta coisa que você precisa tirar primeiro para depois começar a limpar que desanima. Mas se a gente tem menos coisas para retirar e fica fácil, né? Toda hora ali tá fácil acesso para você limpar a sua casa, para você passar um pano ali no balcão, isso facilita muito. E em 1 Coríntios 14:33 diz: pois Deus não é um Deus de desordem, mas um Deus de paz. A sua casa tem transmitido paz? Ou a sua casa está num caos e tem transmitido peso, angústia, frustração, tristeza? Eu quero te convidar a retirar aquilo que está pesando na sua vida e ir para uma vida mais leve. O que você tem aí em excesso? Olha para suas gavetas. Tem roupa em excesso? Na sua vida, tem peso a mais que você gostaria de retirar, né? Emagrecer alguns quilinhos? O que vai te trazer leveza? Afazeres demais, você é aquela mulher que não para um minuto, o tempo todo está querendo produzir, fazer acontecer, porque tudo tem que ficar perfeito, isso tem trazido peso para a sua vida? Ou são potes demais, tem muita coisa na sua cozinha que não dá conta de arrumar e organizar, e você não usa nem metade.
Tem pote sem tampa, tampa sem pote? Como que é aí? Panela sem tampa, tampa sem panela? Isso está em excesso na sua cozinha e por isso faz ficar pesado? Você tem bagunça demais na sua casa ou na sua vida? O que está pesando? Analisa com carinho. Bora retirar isso. Terceira atitude, coloque ordem nas prioridades. O que é prioridade para você? O que precisa vir primeiro? Em 1 Coríntios 14, 40 diz, mas tudo deve ser feito com ordem e decência. Então, coloque ordem nas coisas. Ordem para cuidar da sua casa. O que você vai fazer primeiro no dia de hoje? Você vai socorrer a louça da pia? Você vai arrumar a sua cama? Você vai dar atenção para a criança? Então, precisa ter uma ordem para cuidar da casa. Se você tem filhos pequenos, o que você vai dar como prioridade? Cuidar dos filhos, né? Você vai primeiro se alimentar ou vai dar de mamar para o neném? Então, o que é prioridade? Você vai primeiro cuidar da alimentação ou vai primeiro pensar no cardápio que você vai fazer para sua casa? Tudo que você vai fazer de preparação para o almoço hoje, você tem os ingredientes? Ou precisa fazer uma lista de compras primeiro? Ou você vai no mercado sem lista e traz aquilo que você não precisava e aquilo que de fato você precisava, você esqueceu lá no mercado? Então, o planejamento, ele é muito importante. Você precisa fazer um planejamento financeiro na sua casa, fazer uma transição de carreira, por onde você começa, fazer um projeto novo, né? Iniciar uma reforma, iniciar uma organização, tudo isso precisa ter uma ordem. Anote por onde você precisa começar, né? Vá aos poucos, não adianta a gente querer dar conta de tudo, porque não funciona. E eu vou trazer aqui alguns motivos para você cuidar de você. Então, como eu disse, a organização, ela começa por você. Então, priorize-se. Olha só, alguns cuidados que ajudam. Melhora a qualidade de vida para você e sua família. Tudo no lugar transforma o ambiente, deixa mais clean, mais confortável. Um ambiente sem bagunça melhora o humor e a produtividade. E a produtividade que eu falo não é no sentido de muitas tarefas, de você não parar. Pelo contrário, ser uma mulher mais produtiva inclui descansos. Segundo, traz saúde e bem-estar para você. Resgata a sua identidade. Quando o seu lar atende suas necessidades e reflete quem você é, naturalmente se torna o melhor lugar do mundo. 4, traz senso de pertencimento. Não adianta querer a mudança na sua casa, você precisa ter a decisão de mudá-la. E eu não estou falando da casa perfeita. Eu não estou falando da casa que não precisa fazer alguma coisa. Nossas casas sempre têm algo para fazer, mas é entrar num processo. E muitas vezes esse processo envolve gratidão, para que as portas sejam abertas, né? E as coisas fluam, prosperem. Quarta atitude, aceite gentilezas. Eu não estou falando aqui de você pedir ajuda, que é um outro processo, mas de aceitar gentilezas. Muitas vezes a gente está tão tenso, tão pronta, né? Mulher, aquela mulher que quer produzir, que quer fazer, que quer acontecer, que quer fazer tudo perfeito, tudo estar no controle de tudo, que fica até tenso aqui. Então, assim, já começa a relaxar aí, relaxa o ombro, respira fundo, pare para olhar para dentro de você. Solte os seus ombros, né? Solte aquilo que está pesando no seu coração. Solte aquilo que você não tem o controle, né? E aceite gentilezas. Olha só, em Provérbios 6, versículo 6 a 8, diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e sê sábio, pois ela não tendo chefe, nem guarda, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega ajunta seu mantimento. Olha só, formiga não tem chefe, não tem líder, não tem ninguém que direciona, mas a gente vê que muitas formigas se unem. E quando a gente olha para um caminho, né, das formiguinhas indo para o formigueiro, não sei se você já fez, te convida a olhar, elas param, e eu acredito que elas se conversam no formigueiro, e elas falam, e muitas vezes existe uma troca.
Eu já vi uma formiguinha passando uma outra folhinha, aliás, uma formiguinha passando a folha para outra formiguinha. Olha que interessante, elas aceitam gentilezas, elas trabalham, né, para poder passar um tempo ali de provisão, não tem chefe. E olha quanta sabedoria. E a Bíblia nos recomenda, né? A gente olhar a formiga, vai ter com a formiga, né? Vai olhar, vai aprender com ela. Então, às vezes, alguém está falando assim, eu levo para você. Ah, né? Você está com peso ali, quer que eu segure para você? Você fala, não, não precisa. Alguém vai abrir a porta. Não, não precisa. Gente, eu sei, porque eu trabalho isso já há alguns anos. Então, a gente tem dificuldade de aceitar gentilezas. Então, sim, às vezes meu filho vai pegar um copo de água. Olha, mãe, trouxe uma água para você. Aceite. Às vezes fala, não, mas eu não estava com sede. Relaxa um pouco, né? É um treinamento, é uma questão da nossa mente, é uma questão de autocontrole e autoconhecimento. Eu trabalho muito isso com as minhas alunas, para a gente entrar no modo de aceitar gentilezas, viu? Pedir ajuda já é um outro nível que eu trabalho depois com vocês. Mas aqui, aceite gentilezas. 5, decida e desfrute. Criar o hábito é uma decisão. Se você quer sair desse meio da bagunça, precisa agir e ter uma decisão. Mas não deixe isso se tornar pesado. Eu quero te convidar a desfrutar desse processo, porque ele é leve, ele é prazeroso. O perfeccionismo te aprisiona, mas a organização, ela te liberta. Então, criar o hábito é uma decisão. E olha só, em Eclesiastes 10:18 diz: por muita preguiça se enfraquece o teto, e pela frouxidão das mãos a casa goteja. Já ouviram aquele barulhinho de gotejar? Gente, aquilo irrita demais. E a Bíblia às vezes nos compara com uma mulher gotejante. É uma mulher chata, fica o tempo todo falando. Mas geralmente, quando a gente fica nesse estado de só falar, a gente não age, a gente fica esperando o outro agir. E isso aconteceu aqui em casa também. Então, muitas vezes, vamos colocar a mão na massa, vamos fazer, vamos buscar sabedoria. Em João 5:8, de 8 a 9, diz assim: então Jesus lhe disse: levanta-se, pegue a sua maca e ande. Simples assim. Não é fácil, mas é simples assim. E imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu no sábado. Então, às vezes, a gente fica esperando a segunda-feira para fazer algo. Mas comece hoje. Comece onde você precisa levantar e andar, levantar e fazer, levantar e organizar, levantar e fazer a sua comida, levantar e cuidar da sua casa, limpar. Então, bora lá, independente do dia, vamos começar. E em Isaías 61 diz: levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Isso está em Isaías 61. Então levanta, mulher, resplandece. Existe um brilho dentro de você. Existe uma luz que precisa sair e abençoar a sua casa. Lembre-se, quando você muda a casa muda você. Gente, é um processo de dentro para fora e de fora para dentro. Muitos começam de fora para dentro, outros começam de dentro para fora. Mas existe um reflexo muito significativo com relação à nossa casa. Porque a Bíblia também diz que nós somos casa. E por onde começar? Faça um passo de cada vez. Comece por você. Olhe para o seu lar e descubra o seu propósito. Esse é o caminho que eu tenho levado as minhas alunas a percorrer. E eu quero te convidar a conhecer a mentoria Vida Organizada, um passo de cada vez. Se você ainda não entrou, venha, né, faça parte desse time das mulheres. E se você já entrou, dê continuidade e vá para o Vida Organizada, um passo de cada vez, que eu te vejo lá. Beijo!